Você já parou para pensar no poder que o medo tem sobre nós? Como ele pode controlar nossas ações, nossas escolhas, nossas vidas? O medo é uma emoção primitiva, mas o que você talvez não saiba é que ele não é apenas uma reação momentânea. Ele é uma força silenciosa que atua nas sombras da nossa mente, influenciando cada passo que damos, mesmo quando não estamos conscientes disso. Mas até que ponto você realmente entende o medo? Hoje, vamos explorar a psicologia do medo e entender como ele molda nossa realidade. Como o medo, que pode parecer uma emoção simples, na verdade, possui o poder de transformar nossas vidas e até mesmo nos levar a tomar decisões que mudam o curso do nosso destino. 1. O medo, como instinto de sobrevivência. Primeiro, precisamos entender de onde o medo realmente vem. O medo é uma ferramenta evolutiva, um instinto que nos manteve vivos em tempos ancestrais. Era ele quem nos alertava sobre perigos iminentes, um animal selvagem, uma ameaça em potencial. Ele nos mantinha em alerta, fazendo com que tomássemos decisões rápidas e certeiras para garantir nossa sobrevivência. No entanto, o medo que enfrentamos hoje não é mais o mesmo. Hoje, o medo é alimentado por coisas intangíveis, um futuro incerto, um fracasso pessoal, a rejeição. O que antes nos protegia agora pode ser nossa prisão psicológica. E é justamente essa transição do medo primal para o medo emocional que vamos explorar. O medo que nos paralisa. Quando falamos de medo, muitos pensam nas fobias. O medo de altura, de aranhas, de lugares fechados. Mas o medo mais poderoso não é o que você vê, mas o que você não vê. O medo do fracasso, da solidão, do desconhecido. Esses medos nos paralisam de maneiras que vão muito além do físico. Por que temos medo de falhar? A resposta está profundamente enraizada na nossa psicologia social. O medo do fracasso está relacionado com a necessidade de pertencimento, com o medo de sermos vistos como inadequados ou indesejáveis. E o medo de ser rejeitado, por sua vez, alimenta um ciclo de autocrítica que só nos enfraquece ainda mais. Mas o medo de falhar não é apenas uma reação emocional. Ele pode ser um bloqueio real para o nosso potencial. Como podemos crescer se não enfrentamos os riscos? Terceiro, o medo do desconhecido. O que está além da nossa zona de conforto? Nosso cérebro está naturalmente programado para evitar o desconhecido. O medo do novo, do que não sabemos, é uma das emoções mais poderosas que temos. Entrar no desconhecido exige uma confiança profunda em nós mesmos e nas nossas capacidades. Mas muitas vezes, preferimos ficar na nossa zona de conforto, mesmo quando isso significa viver uma vida de mediocridade. Mas aqui está a grande verdade. O desconhecido é onde a magia acontece. É onde crescemos, onde nos desafiamos. Mas o medo nos faz resistir. Nos faz permanecer em situações que já não nos servem, só para evitar o desconforto de mudar. E o que você não sabe é que, ao evitar o medo, você está justamente evitando o crescimento que poderia transformar sua vida para sempre. Quarto, o medo e a mente. Subconsciente. Como ele molda nossas ações sem que percamos. Percepção. Agora, imagine como o medo age na mente subconsciente. Muitas das decisões que tomamos, o emprego que aceitamos, o parceiro com quem nos relacionamos, os caminhos que seguimos, são influenciadas por medos profundos que nem sequer estamos cientes. O medo da rejeição, o medo de não ser bom o suficiente, de não ser amado, todos esses medos invisíveis moldam nossas escolhas sem que sequer saibamos. A mente subconsciente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginado. Isso significa que nossos medos, mesmo os mais irracionais, afetam nosso comportamento da mesma forma que se fossem ameaças reais.
A mente humana é fascinante e, ao mesmo tempo, perigosa quando não compreendemos como ela trabalha. O medo e suas raízes no passado. Como traumas, moldam nossas reações. Quando pensamos em medo, muitas vezes não consideramos o impacto do passado em nossas reações atuais. Os traumas, sejam eles de infância ou de experiências mais recentes, moldam a maneira como reagimos ao medo. Isso acontece de maneira quase automática. Uma situação específica pode gerar o mesmo tipo de medo ou ansiedade que sentimos em uma experiência traumática anterior. Por exemplo, se uma pessoa teve uma experiência negativa com autoridade, um chefe abusivo ou uma situação de abuso, ela pode desenvolver um medo generalizado de figuras de autoridade, mesmo que essas novas figuras não representem uma ameaça real. O medo não está necessariamente relacionado ao que está acontecendo agora, mas sim ao que já foi vivido. Isso nos mostra o quão profundamente nossos traumas influenciam nossa capacidade de lidar com situações futuras. O medo também pode ser aprendido. Imagine uma criança que cresce em um ambiente onde os medos dos pais são passados para ela. Esse medo se torna aprendido e internalizado, passando de geração em geração. E é aí que entra um dos maiores desafios. Como podemos romper com esse ciclo de medo, quando ele está tão profundamente entrelaçado com nossa identidade e experiências passadas? 6. O medo e a autossabotagem. Como criamos nossas próprias barreiras? Agora, pense sobre um medo mais subjetivo, o medo de ter sucesso. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas têm uma conexão profunda com a ideia de falhar. Elas têm medo do sucesso porque ele traz responsabilidade, expectativa e até mesmo a solidão que muitas vezes acompanha a conquista. Esse medo pode se manifestar como uma autossabotagem, onde a pessoa inconscientemente cria barreiras para não atingir seu potencial. Aqui, o medo não é necessariamente de fracassar, mas de ter sucesso e não ser capaz de lidar com as consequências disso. Será que você tem medo de ter sucesso, mas não percebe? Talvez você tenha procrastinado, se afastado de oportunidades ou evitado desafios, porque, no fundo, a ideia de ser bem-sucedido parece assustadora demais. Esse tipo de medo pode ser um dos mais destrutivos, pois impede que as pessoas sigam em frente, mesmo quando possuem todas as habilidades e capacidades para alcançar o que desejam. 7. Medo coletivo. Como o medo de um impacta todos. O medo não é algo exclusivo de um indivíduo. O medo coletivo é uma força poderosa que pode moldar sociedades inteiras. Nos últimos anos, vimos como medos coletivos, como pandemias, crises econômicas, questões políticas, podem levar a decisões em massa, muitas vezes irracionais. O medo do desconhecido, o medo do outro, o medo de perder controle, todos esses fatores se espalham rapidamente e podem até criar pânicos generalizados. Quando uma sociedade é tomada pelo medo, as pessoas podem agir de maneira impulsiva, tomar decisões sem reflexão ou ceder à manipulação. O medo coletivo pode levar ao isolamento social, preconceito e até à violência. Como podemos enfrentar esse medo coletivo e buscar a verdade, mesmo quando a sociedade inteira está sendo guiada pela paranoia? 8. O medo como motivação positiva, superando limites e crescendo. Embora o medo seja uma emoção que frequentemente nos paralisa, ele também pode ser uma fonte de motivação. Quando controlado, o medo pode ser uma energia que nos impulsiona a agir. Ele pode nos motivar a nos proteger, a tomar decisões mais sábias, a superar desafios e a crescer como indivíduos. Pense nas vezes em que você teve medo de algo, mas conseguiu superá-lo. Você se sentiu mais forte depois, não é? Esse é o poder do medo.
Quando o enfrentamos, ele não nos derruba, mas nos transforma. Muitas das maiores conquistas pessoais e profissionais são resultado de alguém que teve medo, mas decidiu agir mesmo assim. Este ponto é crucial. O medo não é necessariamente nosso inimigo. Se você aprender a reconhecê-lo, entendê-lo e trabalhar com ele, o medo pode se tornar a força que o impulsiona para a frente, não a que o segura para trás. 9. O medo e a construção da identidade. O medo também desempenha um papel crucial na construção de nossa identidade. Desde muito cedo, somos condicionados a ter medo de certas coisas, do escuro, de falhar, de ser rejeitado. Esses medos nos moldam e, muitas vezes, nos definem. Afinal, como você se vê no mundo, se não sabe como lidar com os medos que o acompanham? Muitas vezes, a maneira como enfrentamos o medo ou como reagimos a ele define quem somos. As pessoas que têm medo de se expressar ou de correr riscos, por exemplo, podem se ver como introvertidas ou conservadoras. Por outro lado, quem abraça seus medos pode desenvolver uma identidade de coragem e superação. O que acontece quando uma pessoa constrói sua identidade em torno de seus medos? Algumas pessoas, inconscientemente, deixam o medo definir suas escolhas e ações ao longo da vida. Elas se autolimitam com crenças de que não são capazes ou merecedoras de sucesso, amor ou felicidade. Essas crenças limitantes têm raízes profundas, muitas vezes em experiências traumáticas da infância ou em medos não resolvidos. Aqui, vemos o medo não apenas como um inibidor, mas como um construtor da própria identidade. Quanto mais você teme, mais se identifica com esse medo, criando uma persona que se adapta ao que você acredita ser possível para si mesmo. O medo, então, não só impede o crescimento, mas também cria uma falsa identidade, uma versão de si mesmo que é conformada e limitada. 10. O medo de mudar. A resistência à transformação. Outro aspecto fascinante do medo é o medo da mudança. Mudança é, em muitos aspectos, sinônimo de desconhecido, e o desconhecido, como já discutimos, é um terreno fértil para o medo. Por que as pessoas têm tanto medo de mudar? Muitas vezes, as pessoas preferem manter-se na zona de conforto, mesmo que isso signifique continuar em situações insatisfatórias ou até tóxicas. Isso ocorre porque, mesmo no sofrimento, existe familiaridade, e a familiaridade é mais confortável do que qualquer coisa nova e incerta. Por exemplo, uma pessoa pode permanecer em um trabalho que detesta ou em um relacionamento que não lhe faz bem, simplesmente porque tem medo de mudar. O medo de dar o passo no escuro da incerteza pode ser paralisante. E, paradoxalmente, o medo de fracassar na mudança muitas vezes nos impede de alcançar o sucesso. Aqui, o medo se transforma de um simples sentimento para uma verdadeira cadeia psicológica. Ele nos aprisiona e, com o tempo, impede que tomemos as decisões necessárias para evoluir. O medo da mudança também está relacionado ao medo de perder o controle, perder a sensação de estabilidade, que, no fundo, é apenas uma ilusão. Controlar a palavra mudança pode ser uma falsa segurança que nos impede de realizar as transformações necessárias em nossas vidas. O medo de enfrentar a verdade, negando o inconsciente. Um dos medos mais insidiosos que enfrentamos é o medo de enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Isso pode se manifestar de várias maneiras, como a negação de nossos próprios defeitos, a evasão da responsabilidade por nossos erros, ou até mesmo a projeção dos nossos medos nos outros. Muitas vezes, temos tanto medo de enfrentar nossas sombras, as partes de nós que não gostamos ou que não queremos ver, que preferimos negar sua existência. O medo de enfrentar a verdade pode nos levar a criar mecanismos de defesa,
que distorcem nossa percepção da realidade. A dissonância cognitiva, quando nossas crenças e ações estão em desacordo, pode gerar uma ansiedade profunda, que nos leva a negar, racionalizar ou até justificar comportamentos que não condizem com o que gostaríamos de ser. É quando não encaramos nossa verdade interior que o medo começa a se alimentar de nossas inseguranças, criando uma espiral de auto-engano. Em vez de nos curarmos e nos fortalecermos, permanecemos em um estado de fuga. O medo da verdade interna pode ser, portanto, um dos maiores obstáculos para nosso desenvolvimento psicológico. 12º. Medo e relações interpessoais. Como? Nossos medos afetam os outros. O medo também tem um impacto significativo em nossas relações com os outros. Medos de rejeição, abandono, traição, ou até de perder o controle sobre como somos vistos pelos outros, podem afetar profundamente a dinâmica de nossas relações. Quando temos medo de sermos rejeitados, podemos nos tornar excessivamente dependentes dos outros para validação, o que pode gerar um ciclo vicioso de insegurança. Por outro lado, o medo de se vulnerabilizar pode nos fazer construir muros emocionais e nos distanciar das pessoas que mais amamos. O medo de não ser aceito como somos, ou o medo de não ser bom o suficiente, pode nos levar a esconder partes autênticas de nossa personalidade, criando uma fachada que dificulta a construção de conexões genuínas. O medo nas relações também pode levar a conflitos e mal-entendidos. Quando estamos com medo de não sermos compreendidos, tememos o julgamento ou o confronto, muitas vezes preferindo se calar ou se afastar. E assim, o medo vai se infiltrando nas interações, criando barreiras invisíveis que tornam as relações mais superficiais e distantes. Agora, à medida que refletimos sobre tudo o que o medo pode fazer com a nossa vida, a grande pergunta é: como você vai reagir ao medo que está dentro de você? O medo não vai desaparecer. Ele faz parte de nossa natureza humana, mas o que você escolhe fazer com ele é o que realmente importa. Será que você vai deixar que o medo controle sua vida? Ou você vai enfrentá-lo e usar sua energia para se transformar? Talvez o medo seja uma sombra que o segue, mas ele não precisa ser seu mestre. O medo é uma oportunidade disfarçada. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, você está crescendo, você está expansando seus limites. Não se trata de eliminar o medo, mas de aprender a trabalhar com ele, de entender o que ele está tentando lhe ensinar. Você pode deixar o medo paralisar você, ou pode usar o medo como um impulso para se tornar a versão mais forte e autêntica de si mesmo. A chave está em olhar para dentro, entender de onde ele vem, por que ele aparece, e então decidir conscientemente se você vai permitir que ele dite suas ações, ou se você vai tomar o controle da sua própria vida. Não tenha medo de se desafiar. O medo é um sinal de que você está prestes a crescer. O medo é a última linha de defesa do seu ego. E uma vez que você o enfrenta, você se torna uma versão mais forte e mais capaz de lidar com tudo o que a vida coloca em seu caminho. Agora é com você. Como você vai usar o seu medo?